tarde a todos. Então, eu sou o Fernando Dauti, eu sou dentista técnico administrativo da URGS. Atualmente eu sou professor do curso de especialização em periodontia e do atenção especializada com ênfase em periodontia da URGS. O de ênfase em periodontia, ele é vinculado ao Sistema Único de Saúde. E eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre periodontia, o protocolo de atendimento na rede de atenção à saúde, né, vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas da URGS. Então, a atenção primária à saúde, né, ela foi definida pela Organização Mundial de Saúde em 1978 através da Declaração de Alma-Ata, como o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. Neste contexto, a atenção primária à saúde passou a ser definida como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção dos agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e a manutenção dos quadros de saúde alcançados por elas. Recentemente, né, através da Política Nacional de Atenção Básica, né, considera equivalentes os termos atenção básica e atenção primária à saúde. Esta portaria também estabelece que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. A utilização de critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético são ferramentas de organização da demanda nos serviços com o intuito de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação da saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Nesse sentido, então, falando de atenção básica, eu gostaria de chamar a atenção para o Manual de Especialidades em Saúde Bucal, em que diz que a atenção básica ela deve intervir em relação à periodontia, né, nos quesitos relacionados à doença periodontal. Ela deve intervir nos fatores modificadores da doença periodontal através de raspagem e alisamento supra- e subgengival, orientações de higiene bucal e os procedimentos cirúrgicos também podem ser realizados dentro da atenção básica, obviamente, né, de acordo com a capacidade instalada em cada unidade básica de saúde, como gengivectomia, aumento de coroaclínica, né? Então eles podem ser organizados na atenção básica. Entretanto, muitas vezes isso não acontece por uma falta de capacitação até do próprio cirurgião dentista, e também os casos de tratamento de urgência, como guna, puna, abscesso gengival, abscesso periodontal, também é uma demanda que deve ser atendida na atenção básica. Em relação ao atendimento secundário, né, que é o que eu vou falar para vocês a partir de agora, né, todos os cidadãos que não tiverem as suas necessidades de saúde bucal resolvidas na atenção primária à saúde, ou seja, na atenção básica, e necessitem de um atendimento especializado, eles podem e devem ser encaminhados, né, através da sua UBS, né, para os centros de especialidades odontológicas. O encaminhamento para os centros de especialidades odontológicas, ele deve ser feito sempre através do sistema de referência e contra-referência, e esse documento deve ter pelo menos 2 vias, indicando a especialidade que ele vai ser referenciada e o máximo de informações do usuário, pertinentes ao caso, no caso, em sendo da doença, do tratamento das doenças periodontais, colocar na referência o que já foi feito nesse paciente. Já foi dada uma instrução de higiene bucal, já foi feito a remoção de todos os fatores retentivos, tem algum dente ou alguns dentes que estão ainda em avaliação ou necessitam de uma avaliação de um especialista para fazer, para prosseguir o tratamento, ou nos casos de cirurgias, aquelas vinculadas aos tratamentos restauradores, ou como cáries extensas que se estendem para dentro da margem gengival.
Então, todas essas informações elas devem constar no documento de referência para que o cirurgião dentista do CEL, do Centro de Especialidade, ele tenha o máximo de número de informações e que possa, né, dessa forma, saber direcionar o caso e saber começar o tratamento desse caso. Como no caso de uma periodontite agressiva, de uma periodontite crônica, ou de uma lesão endopério, ou de um aumento de coroa clínica que se faz necessário em determinada face, ou até mesmo a avaliação de um dente com um prognóstico duvidoso. E todas essas informações, né, a partir do momento em que elas são referenciadas, obviamente elas têm que entrar no sistema de marcação vigente, né, que é o CIRSEG, né, que a partir do CIRSEG, no caso o CEL da URGS acaba disponibilizando essas vagas para o CIRSEG e aí essas vagas são automaticamente preenchidas. O Centro de Especialidades Odontológicas, eles estão inseridos dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, através do Brasil Sorridente, né, e eles fazem parte da ampliação e da qualificação da atenção especializada, né, não só em periodontia, mas nas outras especialidades pertinentes. O CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, ele é regido pela Portaria 599, de 23 de março de 2006, e especificamente o Centro de Especialidades da URGS, ele foi implantado, ele teve a sua implantação no mês de outubro de 2006, e já no mês de janeiro, em janeiro de 2007, já iniciou as suas atividades essas ininterruptas até hoje, lá na Faculdade de Odontologia da URGS. O que é o CEL, né? O CEL, então, eles são estabelecimento de saúde classificados como clínica especializada ou ambulatório de especializada. Ele é uma das frentes da atuação do Brasil Sorridente e é uma continuidade do trabalho realizado na atenção básica, né, do nível secundário. Os profissionais da atenção básica, eles são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos centros especializados apenas, né, em casos de maior complexidade. Os centros de especialidades odontológicas, eles devem estar preparados para atender a demanda de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer bucal, em periodontia especializada, em cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, em endodontia e atendimento de pacientes portadores de necessidades especiais. Existem 3 tipos de CEL: CEL tipo 1, que prevê a presença de 3 cadeiras odontológicas, o CEL tipo 2, 4 ou mais cadeiras odontológicas, e o CEL tipo 1, né, tipo 3, com no mínimo 7 cadeiras odontológicas, né? E aí, de acordo com o tipo de CEL, né, existe todo um contrato por trás de recursos, né, que esse CEL pode vir a receber. Em falando do Centro de Especialidades Odontológicas, né, a gente tem o Manual de Especialidades em Saúde Bucal, né, de 2008, que fala que em relação à especialidade clínica de periodontia, o motivo mais frequente de encaminhamento são, obviamente, para o tratamento das periodontites, né, para cirurgias periodontais com vistas à dentística restauradora, os aumentos de volume gengival relacionados ao controle de placa do profissional ou induzidos por alguma medicação que o paciente possa ter, e o tratamento das lesões de furca grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Os pacientes encaminhados para o CEL, eles devem necessariamente ter obtido na atenção básica explicações da causa, né, da etiologia das doenças periodontais, através de sessão de motivações, né, e é importante que se promova, né, toda a apropriação desses conhecimentos por parte dos usuários. Com relação ao dente em questão, que se necessita, por exemplo, de uma cirurgia de aumento de coroa clínica, se faz necessário toda a remoção do tecido cariado, né, ou toda a remoção possível do tecido cariado, selamento com material restaurador ou provisório definitivo. Com relação à cavidade bucal, né, deve existir uma adequação do meio bucal, com a remoção de todos os focos infecciosos, remoção dos excessos de restaurações, restos radiculares. E, em relação ao paciente, obviamente, o paciente tem que estar motivado, né, e demonstrar um interesse e uma capacidade em relação ao controle de placa para poder, né, se candidatar ao tratamento nos CELs.
Como média complexidade, né, as principais ações do Centro de Especialidades Odontológicas são a RASUB, né, cirurgias de acesso para controle de placa e, obviamente, remoção de todos os tecidos de granulação que porventura existam, cirurgias de acesso para plastias de furca, gengivectomias, gengivoplastias, aumento de coroa clínica, recessão radicular e tunelização. E a justificativa para o aumento de coroa clínica, para o encaminhamento ao centro de especialidades, obviamente se faz na questão de complexidade do tratamento. Os critérios de exclusão para periodontia no CEL são pacientes sem os devidamente o controle dos fatores retentivos de placa supra, né, ou seja, o tratamento da gengivite tem que estar realizado, o paciente tem que ter recebido uma orientação de higiene bucal, tem que estar motivado. A atenção básica também deve fazer toda a remoção dos restos radiculares, de cavidades de cárie, de cálculo supragengival. Os pacientes que eventualmente têm doenças sistêmicas associadas, eles devem estar em acompanhamento médico e essas doenças devidamente compensadas. E os pacientes desmotivados também é um critério, né, de exclusão, né, sem interesse em realizar o tratamento, não se faz o encaminhamento ao centro de especialidade. Dessa forma, então, falando especificamente do CEL da URGS, né, ele tem como objetivo integrar a rede de atenção especializada em odontologia, né, da Secretaria Municipal de Porto Alegre, oferecendo endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, atendimento de pacientes com necessidades especiais, diagnósticos de lesões bucais com ênfase na detecção do câncer bucal e lá no CEL da URGS, a gente ainda tem a capacidade de fazer também endodontia em dentes descidos quando se for necessário. As metas do CEL da URGS são a de melhorar as condições de saúde bucal da população, estimular a integração do ensino do serviço e contribuir para a formação de recursos humanos para o SUS. O Centro de Especialidades Odontológicas é uma estratégia de integração entre a Faculdade de Odontologia da URGS e o Sistema Único de Saúde. O objetivo específico do CEL da URGS é implantar programas de extensão gratuitas no nível de graduação e pós-graduação nas especialidades ofertadas pelo CEL, estimulando então dessa forma que o aluno oriundo da URGS, né, ele tenha uma integração na formação, no ensino e no serviço, né, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Obviamente também a gente tem como objetivo impactar os indicadores de saúde bucal e assumir, obviamente, uma posição colaborativa e estratégica no desempenho da odontologia da URGS junto ao Sistema Único de Saúde. Atualmente, os CELs estão inseridos na matriz curricular, né, através do estágio supervisionado, então o Centro de Especialidades Odontológicas, eles fazem parte da matriz, eles estão inseridos dentro da matriz do estágio supervisionado, então em todos os semestres a gente sempre tem os alunos que vão fazer estágio lá no Centro de Especialidades Odontológicas. E ele vem propiciando então alterações nas rotinas dos vários dos serviços envolvidos na Faculdade de Odontologia. As atividades do CEL, né, em periodontia lá da URGS especificamente, ele é um serviço de atendimento especializado que ele funciona desde 2007 e a gente tem instalado uma capacidade de 6 turnos semanais, né, divididos em clínicas distintas, né. Então, por ser um serviço especializado em periodontia, ele propicia a cada aluno que vivencie o atendimento especializado em periodontia. Nossa capacidade de atendimento é em torno de 100 procedimentos periodontais especializados a cada 30 dias, e nós temos então ainda pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde o recebimento de 15 pacientes novos a cada mês através do CIRSEG, né? Em 2007, quando o CEL começou a funcionar, nós tínhamos uma área, uma zona de adscrição que era entre o Centro de Saúde Modelo e a UBS Santa Cecília, em torno de 98 mil habitantes, e atualmente o CEL de periodontia, o CEL de pério da URGS, ele é um serviço de referência para todos os postos de saúde de Porto Alegre. Então a gente tem recebido uma demanda de todos os postos de saúde. A nossa contratualização é com a prefeitura de que o nosso CEL é um tipo 4 ou mais cadeiras odontológicas, entretanto a gente entende como um CEL universitário, onde alunos de graduação,
de extensão, especialização, mestrado e doutorado, participam, né, das suas diversas atividades. Sempre que possível, esses alunos, eles promovem, então, a questão de reavaliação das terapias realizadas, né, dentro do CEL. Ele é mais um espaço, né, no ensino, no processo de ensino-aprendizagem dentro da URGS. A gente tem, desde 2007, um aluno bolsista permanente no atendimento clínico do CEL. Como eu já falei, ele é um serviço de referência para todo o município de Porto Alegre, e a especialidade de estomatologia, ela já é referência para todo o estado do Rio Grande do Sul. As terapias utilizadas, realizadas dentro do CEL, né, a gente acaba, eventualmente, tendo que tratar a gengivite, porque se a gente, muitas vezes, tem que mandar o paciente de volta para o posto de origem, se ele vem ainda com gengivite, a gente, eventualmente, esse paciente acaba se perdendo, né, então a gente prefere, então, até fazer o tratamento da gengivite lá no CEL. O tratamento da periodontite a gente faz, né, tanto das periodontites agressivas quanto das periodontites crônicas. As periodontites vinculadas a pacientes com doenças sistêmicas, cardiopatas, HIVs, transplantados. A gente faz a utilização tanto de instrumentos manuais como instrumentos ultrassônicos, de acordo com cada caso. E a manutenção periódica preventiva, dentro do contexto do CEL da URGS, eu sempre gosto que os alunos, né, quando estão no início do semestre e que conseguem terminar o caso até o final do semestre, que ele ainda não contra-referencie esse paciente para ele poder fazer pelo menos uma manutenção, uma reavaliação desses pacientes e assim conseguir observar também o resultado e como esse paciente se comporta ao longo do tempo, logo depois da terapia realizada. A gente realiza os procedimentos cirúrgicos periodontais que nos são solicitados, através de acesso cirúrgico para áreas de furca, para fazer plastias, enfim, o aumento de coroa clínica, gengivectomias, gengivoplastias, procedimentos cirúrgicos estéticos também, quando necessário, se faz, e sempre utilizando o documento de referência e contra-referência. O fluxograma de pacientes que chegam no CEL, eles normalmente quando eles chegam para consulta, imediatamente eles são identificados e é aberto um prontuário. Um breve exame clínico periodontal é feito para ele e avaliando esse paciente, a gente faz uma triagem prévia desse paciente e a gente acaba colocando ele ou no CEL tradicional, ou a gente acaba encaminhando ele, nos casos um pouco mais graves, para o pessoal do especialização, ou para alguns alunos do mestrado e doutorado que, eventualmente, têm a necessidade de determinados tipos de procedimentos para fazer, e eles acabam, então, sendo atendidos normalmente pelos alunos que estão vinculados, né, aos programas lá da faculdade. As cirurgias periodontais, normalmente os alunos que fazem especialização acabam vindo para o setor, né, para a clínica do CEL, e aí, fora dos horários de especialização, eles acabam fazendo as cirurgias em que são pedidas para os pacientes do CEL. Só para mostrar um pouquinho, desde 2007 a gente tem alunos inscritos, né, numa média anual de 60 alunos trabalhando diretamente no Centro de Especialidades Odontológicas de Periodontia. Em relação aos procedimentos, mostro aí uma tabelinha que mostra os procedimentos que são realizados, né, desde 2009, e a gente observa ali que em 2010 a gente alcançava a meta, em 2011 a gente ficou um pouco abaixo da meta, mas 2013 e 2014 nós temos fechado alcançando essa meta, né, mostrando que em 2014 nós fizemos 1.131 procedimentos de RASUB, raspagem subgengival sob anestesia, né, pelo menos 25 cirurgias, fora as consultas especializadas, né, que são de 969 nesse período, só nesse período de 2014. Esse trabalho aqui
é o trabalho do Suzin, né? O trabalho do Suzin ele foi feito em 2004, em que ele fez uma avaliação transversal de uma amostra representativa de Porto Alegre para observar a população adulta, ou seja, para observar as condições periodontais da população adulta de Porto Alegre e da região metropolitana. 974 indivíduos entre 30 e 103 anos foram atendidos, desses 853 dentados, 121 desdentados totais, entre 388 homens e 465 mulheres. Só deixa eu ver. O desenho experimental, ou seja, esses exames desses quase 1.000 pacientes foram realizados por exames calibrados, né? Todos os dentes permanentes foram examinados, exceto os terceiros molares, utilizando uma sonda manual. Foi verificado profundidade de sondagem, recessão gengival e perda de inserção. E na tabela 2 do trabalho do Suzin, de 2004, a gente consegue observar que, em se falando de prevalência, 97% dessa população de Porto Alegre apresenta uma prevalência, ou seja, com presença de perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros, em 97% da população. Quando a gente olha a prevalência maior ou igual a 7 milímetros, 51% da população pelo menos tem uma região com uma recessão gengival, uma perda de inserção de maior ou igual a 7 milímetros. Quando a gente observa os dados de extensão da doença periodontal, nessa amostra representativa de Porto Alegre, a gente observa que com perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros, 67% da população, 0,9%, apresenta em um ou mais dentes, né, perda de inserção. E quando a gente vê perda de inserção maior ou igual a 7 milímetros, 15,9% da população apresenta em um ou mais dentes também aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Quando a gente analisa esses dados com o status socioeconômico, tanto a questão da prevalência quanto a extensão, a gente consegue observar que o status socioeconômico mais baixo mostra também que tem mais doença periodontal. E quando a gente olha os dados relacionados ao se o paciente é fumante ou não, a gente consegue observar também claramente que tanto a prevalência quanto a extensão, né, aqueles pacientes que fumam, né, têm mais doença periodontal. Por isso que o fumo também é um indicador de risco a ter doença periodontal. Dito isso, então, vou mostrar para vocês 2 casos clínicos dos alunos que trabalham lá no Centro de Especialidades Odontológicas. Esse primeiro caso é do Dr. Frederico, ele é um paciente do gênero masculino, de 34 anos, autônomo, e que a queixa principal dele é o inchaço e o sangramento gengival. O histórico médico anterior, ele é um paciente de diabetes tipo 2, ele utiliza metformina para o controle da diabetes e realizou exames há 1 mês e relatou estar controlada. Ontem mesmo perguntei para o Frederico se ele tinha os dados de diabetes, do controle glicêmico desse paciente. Nós ligamos para o paciente, esse último exame, a glicose dele estava em 107. O histórico sociodontológico, foram realizadas várias consultas com um dentista particular para tratamento da periodontite, e relatou também que o seu pai perdeu vários dentes naturalmente, pois eles afrouxavam e caíam. Hábitos relacionados à saúde bucal, ele relata escovar os dentes 3 vezes ao dia, utiliza fio dental e colutório, no caso ele estava utilizando o PerioGuard. Ele não fuma e não ingere bebidas alcoólicas, e ele apresenta o dente 14, 15 e 28 com mobilidade. Essa é a radiografia panorâmica, né, que a gente fez, que o Frederico pediu para ele no início do tratamento, né. A gente consegue observar que ele tem algumas perdas ósseas, né, principalmente ali entre o 46 e 47, o dente 48 com indicação de exodontia, assim como o dente 37 também apenas os restos radiculares com indicação de exodontia. Os exames clínicos, né, os dados de IPV e ESG, que é o índice de placa visível, o índice de sangramento gengival, eles se apresentam em 100%. E aí, quando a gente tem esses índices, a gente consegue fazer o diagnóstico de que realmente esse paciente tem gengivite, né?
ou seja, em 100% das faces dos dentes ele tem placa e 100% ele tem sangramento. E quando a gente observa o exame clínico periodontal subgengival, a gente consegue observar que ele tem bolsas periodontais profundas, né, bolsas de 10, 11, 12, né, milímetros de profundidade de sondagem, associados à perda de inserção, e aí então o diagnóstico de doença periodontal está feito, porque o diagnóstico de doença periodontal é a associação do sangramento periodontal, do sangramento do fundo da bolsa, mais perda de inserção. Então a gente consegue observar que, em relação à profundidade de sondagem, ele apresenta sangramento periodontal também em 100% das faces avaliadas. E perda de inserção também em 100% das faces avaliadas. O plano de tratamento, então, foi o de tratar a gengivite do paciente, na sequência, né, o tratamento da periodontite através de deplacagem subgengival, raspagem e alisamento subgengival, e relacionada daqueles dentes que têm perda de inserção. Exodontia do resto radicular do 48 e do 38. Acho que está ali, não é 38, acho que é 37. Manutenção e encaminhamento à atenção primária, né, à atenção básica. Então essa é a foto inicial, né, do paciente. A gente consegue observar que ele tem aumento de volume gengival significativo, né, que ele apresenta sangramento fundamentalmente em todas as regiões. A gente pode observar que, sem mesmo sondar o paciente, ele já apresenta um sangramento espontâneo, né, naquela região ali, principalmente do 33, do 23, ali do 12, do 43 também. Um aumento de volume pronunciado, né, nas regiões superiores, né, um grande aumento de volume. Uma visão oclusal, né, tanto da arcada inferior quanto da arcada superior, também mostrando, né, uma grande quantidade de volume gengival, de aumento de volume gengival. E após o controle de placa supragengival, ou seja, apenas através do controle supragengival, da raspagem supragengival, da orientação de higiene bucal, esse paciente já tem uma significativa melhora, né, do quadro inflamatório, as regiões já não sangram espontaneamente, observa-se claramente que o paciente já tem uma melhora do controle de placa. Aqui, então, o gráfico mostrando que o paciente aderiu ao tratamento, ou seja, ele chegou numa situação em que ele tinha 100% de placa e 100% de sangramento, né? E em janeiro de 2015, os índices de placa e de sangramento estão abaixo de 20%. Né? Significa, então, uma melhora significativa. E a melhora significativa, obviamente, né? O controle de placa por parte do paciente reduz a microbiota viável na boca do paciente, e isso é a primeira parte, né, da chave do sucesso da terapia periodontal. Então as fotos ainda logo depois do controle supragengival. Já no momento do exame intermediário, que é aquele exame que a gente faz entre o início da terapia, entre o tratamento do controle o tratamento da gengivite e o tratamento da periodontite, em que aquele sangramento, aquela inflamação marginal foi sanada, e aí se a gente olhar com cuidado ali na palatina do 11 e do 21, a gente começa a ver que tem cálculo subgengival presente ali, que com a desidemaciação da gengiva, ele já começa a aparecer. E aí, após o controle de placa supragengival, né, o tempo vai passando e ainda vai melhorando cada vez mais a questão do paciente em relação ao seu status gengival. Observem que ainda algumas áreas edemaciadas, e ao exame final a gente consegue observar o quanto que retraiu aquela gengiva, né, o quanto que regrediu, né. Não foi feito nesse caso nenhum tipo de procedimento cirúrgico, simplesmente
foi feito o controle supragengival, né, e subgengival, e o controle subgengival através de raspagem e alisamento subgengival sob anestesia. E o segundo caso, para finalizar essa apresentação, é um paciente do sexo masculino, de 59 anos, que era costureiro, que é costureiro, e que a queixa principal dele é que a gengiva crescida e incomodava. Ele, como história médica dele, ele relata hipertensão, enfisema pulmonar. Aos 39 anos ele teve alteração da glicose, mas somente ele faz o controle da dieta. Aos 43 anos ele teve uma isquemia. E como medicamentos, ele toma nifedipina, né, já dá durante 10 anos, e enalapril. Então a gente sabe que a nifedipina, né, pode pode trazer algumas modificações, né, da resposta gengival desse paciente. Então o paciente relatou na anamnese, na entrevista, né, que pegou essas bactérias, que pegou uma bactéria no guaíba e por isso que os seus dentes ficaram moles. Ele relata não ter casos na família de doença periodontal. Ele fumou durante 30 anos 60 cigarros por dia. Ele escova, né, ou disse que escovava os dentes com escova multicerdas e creme dental e não usa fio dental. Então esse é o aspecto inicial do paciente, né? A gente ficou assustado quando viu o caso pela primeira vez e acha difícil de ele conseguir fazer qualquer tipo de procedimento de higiene. Na radiografia, no exame panorâmico, a gente observa que ele tem um resto radicular na altura do terceiro quadrante e que provavelmente, né, aquele dente 31 ali também está com exodontia indicada. Na parte de cima ele também tem um aumento de volume, né, relacionado à prótese que ele usa naquela região ali, que tem que ser substituída. Em relação aos índices de placa e de sangramento e de fatores retentivos, 100%, né, em todas as áreas tem placa. Como diagnóstico desse paciente, uma periodontite crônica generalizada e com o aumento, né, de volume gengival induzido por placa bacteriana e modificado, né, pela medicação. Obviamente, a gente seguiu a nossa conduta, que é de fazer o controle supragengival. Então, essas são as fotos logo depois apenas do controle supragengival, de raspagem, alisamento radicular supragengival. Né, a gente começa a observar que tem alguma coisa ali na vestibular daquele dente 33. Uma semana após o controle supragengival, né, a gente já consegue observar claramente uma modificação do aspecto gengival, já começa a reduzir, né, o processo inflamatório da região. Nesse caso, nós tivemos que lançar a mão da gengivectomia para remover esse excesso de gengiva que ele tem, né, porque sem essa remoção não teríamos condições de realizar o tratamento. Então a gengivectomia, nesse caso, faz parte dos procedimentos de controle de placa supragengival. Utilizando então aqui as fotos do momento cirúrgico, se utilizando dos bisturis de Orban e Kirkland, né? Esse é um procedimento que é realizado em que sangra muito. Esse procedimento de gengivectomia a gente não sutura, né, logo depois, né, em nenhum momento. A gente simplesmente colocou um cimento cirúrgico, né, para permitir uma cicatrização inicial e conter esse sangramento. E uma semana após a gengivectomia, né, já começa a haver a cicatrização da região, né, e os dentes já começam a aparecer. Esplintagem daquele dente 31, né, que está condenado, né, mas a gente resolveu esplintar ele nos seus vizinhos para permitir o término da terapia periodontal. Uma foto oclusal de como o paciente chegou depois do controle supra e já no tratamento, pós o tratamento subgengival. E
antes de iniciar o tratamento subgengival, então, logo então como o paciente estava, logo depois a gengivectomia, um pouco antes de iniciar o tratamento subgengival, e como o paciente ficou depois do tratamento supra e subgengival. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, e aí eu fico aberto a perguntas que vocês quiserem me fazer pelo chat. Muito obrigado.